Keirson de Souza Carneiro, um nome que ecoava a esperança no coração dos torcedores do Coritiba. Sua ascensão meteórica no cenário futebolístico brasileiro, aos 19 anos, era digna de aplausos. O jovem atacante, com faro de gol apurado, carregava nos pés a promessa de um futuro brilhante. Keirson era o camisa 9 que a torcida coxa branca idolatrava. Seus gols, carregados de técnica e oportunismo, o consagraram artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008. A habilidade de Keirson em campo era inegável. Já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo! Sua velocidade, dribles desconcertantes e finalizações precisas o transformavam em um pesadelo para as defesas adversárias. O Couto Pereira, palco de seus primeiros triunfos, testemunhava o nascimento de um craque. O nome do jovem atacante ecoava além das fronteiras do Brasil, despertando o interesse de clubes europeus. O sonho de jogar no futebol europeu se concretizou para Keirson de forma grandiosa. O Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, manifestou interesse em contar com o futebol do jovem brasileiro. Em 2009, a transferência milionária se concretizou. A notícia da transferência de Keirson para o Barcelona causou furor no Brasil. O jovem atacante, vindo de um clube considerado de menor expressão no cenário nacional, realizava o sonho de muitos. A expectativa em torno da chegada de Keirson ao Barcelona era enorme. A imprensa mundial destacava o potencial do brasileiro e a possibilidade de brilhar ao lado de Messi, Iniesta e Xavi. O jovem brasileiro se dizia pronto para o desafio e afirmava que daria o seu melhor para honrar as cores do clube. A trajetória de Keirson no Barcelona, infelizmente, não seguiu o roteiro esperado. A forte concorrência no ataque blaugrana, com nomes como Messi, Eto'o e Henry, limitou suas oportunidades em campo. Sem espaço no elenco principal do Barcelona, Keirson viu sua carreira tomar um rumo inesperado. Uma série de empréstimos para clubes como Benfica, Fiorentina e Santos marcou sua trajetória nos anos seguintes. A falta de sequência de jogos prejudicou seu desenvolvimento. Em Portugal, a passagem de Keirson pelo Benfica não correspondeu às expectativas. Na Itália, a história se repetiu na Fiorentina. Keirson, ainda buscando reencontrar seu melhor futebol, não conseguiu se firmar no time titular. Após a frustrante experiência no futebol europeu, Keirson decidiu retornar ao Brasil em 2010. O Santos, clube que revelou Pelé e Neymar, abriu as portas para o atacante, buscando recuperar o futebol que o consagrou. A esperança de um recomeço animava o jogador. A passagem de Keirson pelo Santos, apesar da expectativa inicial, não marcou um retorno triunfal. As lesões, que já haviam atrapalhado sua trajetória na Europa, voltaram a ser um problema. Em 2012, Keirson teve a oportunidade de defender o Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. No entanto, a falta de regularidade e as constantes mudanças de clube pareciam ter afetado sua confiança. A cada nova transferência, a esperança de reencontrar o caminho do sucesso se renovava, mas a realidade se mostrava implacável. Em 2015, no auge de sua luta para reencontrar o bom futebol, Keirson enfrentou a maior batalha de sua vida. A perda de seu filho, aos 2 anos de idade, vítima de uma doença rara, abalou profundamente o jogador. A tragédia pessoal lançou uma sombra sobre sua carreira. A dor da perda do filho impactou profundamente o emocional de Keirson. A tristeza e a falta de motivação se tornaram companheiras inseparáveis. O futebol, que antes era sua paixão e escape, perdeu o sentido por um longo período. O apoio da família, amigos e companheiros de profissão foi fundamental para que ele encontrasse forças para seguir em frente.
A superação da perda do filho demonstra a força e a resiliência de um homem que enfrentou a dor de frente sem jamais se entregar. Após a tragédia pessoal que marcou sua vida, Kérison enfrentou dificuldades para retomar a carreira no futebol. As lesões, a falta de ritmo de jogo e o abalo emocional cobravam seu preço. A partir de 2016, Kérison passou a defender clubes de menor expressão no cenário nacional, como Londrina, Joinville e Artulino, em Portugal. A cada nova experiência, a esperança de reviver os momentos de glória se renovava. Mas a realidade se mostrava implacável. As passagens por clubes de menor investimento expuseram as dificuldades de Kérison em manter a forma física e técnica. A falta de estrutura e a pressão por resultados imediatos dificultavam a vida do jogador, que lutava para se manter ativo no futebol. Sua história de superação e amor ao esporte serve de inspiração para jovens atletas que sonham em construir uma carreira no mundo da bola. A trajetória de Kérison no futebol, apesar de não ter atingido o brilho esperado, oferece valiosas lições sobre os desafios da carreira de um atleta. A falta de planejamento, a pressão por resultados imediatos e a instabilidade emocional são fatores que podem comprometer o futuro de jovens promessas. A rápida ascensão de Kérison no Coritiba e a posterior transferência para o Barcelona, sem que houvesse um planejamento de carreira adequado, contribuíram para que o jogador não atingisse todo o seu potencial. A falta de experiência e maturidade para lidar com a pressão e as cobranças do futebol europeu cobraram seu preço. Acompanhamento psicológico, planejamento financeiro e suporte profissional são fundamentais para que jovens atletas possam trilhar um caminho de sucesso, dentro e fora de campo. Fatores como planejamento, disciplina, resiliência e suporte profissional são determinantes para que jovens promessas possam transformar seu potencial em resultados concretos. A história de Kérison evidencia a importância do acompanhamento psicológico para atletas de alto rendimento. A pressão por resultados, a exposição midiática, as cobranças da torcida e a instabilidade emocional inerentes ao mundo do futebol podem comprometer a saúde mental dos jogadores. A falta de um suporte psicológico adequado pode ter contribuído para que Kérison não lidasse da melhor forma com a pressão e as expectativas criadas em torno de sua carreira. O acompanhamento psicológico no esporte é fundamental para que atletas possam desenvolver mecanismos de controle emocional, lidar com a pressão por resultados, superar frustrações e construir uma carreira sólida e duradoura. A saúde mental deve ser prioridade. É preciso garantir que atletas tenham acesso a profissionais qualificados que possam auxiliá-los a enfrentar os desafios da profissão e construir uma carreira sólida e saudável. A história de Kérison, apesar de não ter o final feliz que muitos esperavam, é um exemplo de superação, perseverança e amor ao futebol. Sua trajetória, marcada por momentos de glória, frustrações, tragédias pessoais e recomeços, nos convida à reflexão sobre os desafios da carreira de um atleta. Kérison, mesmo diante de tantos obstáculos, jamais desistiu de seus sonhos. Sua história nos ensina que o sucesso no futebol, assim como na vida, é construído com base em muito trabalho, dedicação, resiliência e a capacidade de se reinventar diante das adversidades. A trajetória de Kérison nos lembra que o futebol, muito além do espetáculo e da paixão que desperta, é uma profissão complexa e desafiadora. Que seus erros e acertos sirvam de aprendizado para que outros talentos possam trilhar um caminho de sucesso, dentro e fora de campo, com saúde e bem-estar. Valeu, galera! Até a próxima!